Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7 horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, olhando para a palavra do Senhor, aprendendo mais sobre o que Ele tem para nos falar, sobre quem é esse Deus, sobre aonde as nossas esperanças devem ser depositadas, para que nós possamos entrar no descanso deste Deus, o descanso que Ele já preparou para nós, o descanso que Ele já disponibilizou para nós, através da aliança feita por Jesus Cristo, pelo sangue real derramado lá naquela cruz. Então hoje nós podemos entrar no descanso deste Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas aflições dos nossos dias que nós não conseguimos encontrar o caminho para esse descanso, o caminho para essa proteção, para receber deste Deus toda a esperança, todas as promessas verdadeiras que Ele declara através da palavra dEle, que Ele deixou para nós através da palavra dEle, que é viva. Então, o conhecimento de quem é esse Deus, o conhecimento da palavra dEle vai nos trazer a oportunidade verdadeira e genuína de estarmos na presença desse Deus, no descanso dEle, embaixo das asas dEle, sobre a proteção dEle, sobre dentro do muro de fogo que Ele coloca ao nosso derredor, quando nós realmente estamos na presença dEle, realmente decidimos viver a palavra, viver esse Deus. Nós estávamos ontem falando sobre justiça, sobre imparcialidade, lá no capítulo, deixa eu ver, capítulo 5 de Neemias. Nós estamos ali na sequência de Neemias e depois nós vamos para Esther. E ontem nós explicamos um pouquinho porque eu não vou me alongar nisso. Eu vou orar para nós já começarmos, que a gente tem um assunto bem interessante hoje. Sempre é interessante, né? Mas todos os dias, quando nós estamos ali cavando os tesouros que provêm da palavra do Senhor, nós sempre vamos encontrar uma preciosidade. Nós sempre vamos encontrar é como se nós estivéssemos abrindo portas para que nós possamos acessar cada vez mais a presença deste Deus. Eu vou orar então para nós já começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, por mais um dia, Senhor, pelo teu milagre que já aconteceu hoje, Senhor. Os nossos olhos poderem ter sido abertos, o sopro de vida que provém de ti estar em nós. Então hoje nós temos mais uma oportunidade de te conhecermos mais, de te adorarmos mais, de estarmos mais na tua presença e de entrarmos no teu descanso, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos trazer hoje mais da tua sabedoria, Senhor, mais dos teus ensinamentos, e que nós possamos estar ali embaixo das tuas asas, Senhor, nos sentindo verdadeiramente seguros, porque a tua palavra, ela nos mostra que tu és um Deus fiel, tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus real, tu és um Deus vivo, e o teu Santo Espírito está aqui conosco agora, nesse momento, Senhor. Então, nos ajuda a estarmos mais conectados, mais próximos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco nessas palavras, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito ministrando em mim, Senhor, que sou falha, sou pecadora, que também necessito de ti, Senhor, em todo o tempo, ministrando naqueles que ainda verão esse vídeo, Senhor, e que entrarão aqui nessa live, Senhor, e que desfrutarão, Senhor, da tua palavra, porque estar na tua presença é desfrutar deste Deus maravilhoso, desse Deus soberano e poderoso. Em nome de Jesus, sê conosco, meu Deus. Amém. Amém. Ontem eu só quero concluir. Oi, Júlia, bom dia. Eu só quero concluir uma palavra que eu fiquei devendo ontem, que está lá em Eclesiastes 7, versículo 11 até o versículo 14, onde ontem eu falava, no fim, na corrida, como não era uma coisa que eu não estava previsto, eu não encontrei na hora, que é uma palavra que os nossos tesouros,
o que nós temos de abundância no dia de hoje, ou se nós temos a escassez. Aqui, Eclesiastes, Salomão está nos dizendo que tudo provém do Senhor, a soberania está no Senhor. Eu quero ler rapidinho aqui, Eclesiastes 7, leia depois o capítulo todo, que vai falar sobre a sabedoria para a vida. Mas eu vou ficar especificamente nesse ponto aqui, Eclesiastes 7, do versículo 11 ao 15, que fala o seguinte: a sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Versículo 13. Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nessa vida, e foi isso que nós falávamos ontem, o hoje pertence ao Senhor, o amanhã pertence ao Senhor. A abundância de hoje pertence ao Senhor, a escassez do amanhã pertence ao Senhor. Então, tudo aquilo que as nossas vidas, quando nós estamos na presença do Senhor, certo? Tudo aquilo que as nossas vidas, que os acontecimentos das nossas vidas, se nós tememos a Deus, nos esforçamos para estarmos na presença dEle, as circunstâncias que vão acontecendo em nossas vidas, elas servem para alinhar o nosso caráter, alinhar quem nós somos, fazer com que nós estejamos ainda mais próximos deste Deus, para que o nosso coração, o nosso caráter esteja com uma semelhança ainda maior com Jesus Cristo. Então, que nós possamos aceitar a abundância e que nós possamos aceitar também a escassez e entender dentro do Senhor, da palavra do Senhor, o que Ele nos traz de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. E eu fecho, então, essa parte. Eu quero ir lá para Zacarias, capítulo 3 e capítulo 4. O profeta Zacarias e o profeta Ageu, eu quero voltar um pouquinho lá para o contexto de Esdras. Eu acho importante a gente falar a respeito e que vai fechar com o que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, e o que esse Deus faz conosco nos dias de hoje. Então, Zacarias capítulo 3 e versículo 4. O profeta Zacarias e o profeta Ageu foram levantados ali dentro daquele contexto ali, no contexto de Zorobabel e do sumo sacerdote Jeshua, que é Josué, na verdade, né? Para incentivá-los, para trazer para eles uma palavra que vinha do Senhor a respeito da reconstrução do templo, né? Quando eles chegaram, eles levantaram ali o altar, Zorobabel e Josué levantaram o altar. Mas com as aflições, com as perseguições, com a opressão daquele povo que estava em volta, eles não reconstruíram o templo. Então eles chegaram, levantaram ali o altar, começaram a fazer os sacrifícios, mas o templo já havia se passado 16 anos e eles ainda não haviam começado a reconstruir o templo, porque a perseguição, a opressão não deixava com que eles avançassem. E hoje nós trazemos aqui para os nossos dias atuais, nós levantamos um altar ao Senhor, nós dizemos, por onde os nossos pés vão, nós reafirmamos, não, Jesus é o que está na minha vida, Jesus é meu único Salvador, mas eu não estou, mas no contexto espiritual, o meu templo está ruído. Eu tenho adoração ali ao Senhor, eu amo a Jesus, mas o meu templo está ruído. O seguir a palavra, o seguir os preceitos do Senhor, o seguir a orientação do Senhor, acontece meia boca. Eu cumpro o que o Senhor me pede, né, ali o básico, mas outras coisas eu não faço. Então eu estou com o meu templo ruído, eu estou com o meu templo destruído. E aqui, e isso tem a ver com as aflições, né, as opressões que a nossa vida diária ela vai nos trazendo, ela vai nos consumindo. E aqui
os profetas, eles chegaram dentro desse contexto aqui, Zacarias, eu vou falar especificamente por Zacarias aqui nessa situação, ele vem nesse contexto aqui dizendo, olha Josué, olha Zorobabel, o próprio Deus está dizendo para vocês reconstruírem o templo, e Ele mesmo vai limpar suas vestes, Ele mesmo vai fortalecer vocês para que vocês concluam a obra dele. E eu quero começar a ler então o que acontece para que esses dois homens que estão ali na presença do Senhor possam seguir, né, liderando aquele povo, seguir instituindo ali a palavra do Senhor dentro daquele contexto. Então vamos lá. O título da minha Bíblia fala a purificação do sumo sacerdote. Então o Senhor, ele começa primeiro nos purificando, limpando as nossas vestes, tirando o pecado, né? Tirando os nossos pecados, as nossas transgressões, trazendo à consciência aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, no nosso caminhar. Então o templo vai sendo reconstruído para que, por final, o muro de fogo, né, a presença dele, a proteção deste Deus seja completa em nossas vidas. Vamos lá, vamos começar. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote, isso Zacarias tendo a visão. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, veja, quem é o nosso acusador? Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. Aqui mais para frente nós vamos ver que hoje nós até podemos ter o acusador, só que todos os nossos pecados foram levados lá na cruz por Jesus. E aqui um pouquinho mais para frente, o próprio Deus vai falar que em um só dia ele tirou todo o pecado do mundo através do sangue precioso de Jesus Cristo. Então ele continua aqui, versículo 2. O Senhor disse a Satanás, o próprio Deus disse a Satanás, e o Senhor rejeita suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué, né, um sumo sacerdote ali, que representava o povo, era como uma brasa tirada do fogo, né, representando o povo. E hoje nós temos o nosso advogado Jesus Cristo, que está vivo ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós, as nossas vestes são limpas e nós podemos seguir em frente olhando para esse Deus, olhando para a aliança que Ele tem para nós, uma eternidade junto dEle, através dessa aliança, né? Mas aqui continuando, versículo 3, Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que estavam ali, tirem as roupas imundas dele. Hoje o Senhor nos fala, a partir do momento que nós declaramos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador, as nossas vestes são trocadas, nós recebemos vestes limpas quando há um arrependimento genuíno, certo? Nós recebemos vestes limpas e nós podemos recomeçar do zero, porque os nossos pecados são jogados lá no mar do esquecimento, então nós podemos continuar olhando para este Deus, para esse Jesus Cristo, para os olhos dele, que são como olhos de fogo, conforme a palavra de Deus nos fala. Então nós estamos sendo alinhados, né, conduzidos ali, para que a cada dia nós possamos nos transformar em pessoas melhores, com um caráter alinhado verdadeiramente em quem é este Deus. E aí ele continua, e voltando-se para Josué, disse, veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Voltando-se para nós, para mim, para você, o próprio Deus nos fala hoje, olha, hoje eu te dou vestes de festa, eu te dou vestes limpas, vestes brancas, porque você se arrependeu, porque você me aceitou, Jesus Cristo, né, porque você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então você pode seguir em frente e segue com segurança.
5, eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Hoje o Senhor nos fala lá, através de Romanos 12, 2, que quando a nossa mente é renovada, através de um coração renovado, nós, então, temos ali a renovação completa, né? A renovação das nossas vestes e a renovação da nossa mente. E então, a palavra de Deus nos fala que os nossos pensamentos são cativos, né? Quando nós vamos fazer uma oração, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, leva cativos os meus pensamentos a Ti. Então, os meus pensamentos, eles estão alinhados e cativos ao meu Deus. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, é aquilo que eu tenho que pensar, aquilo que é digno, conforme fala lá em Filipenses 4, 6, 7, 8, que vai ali aquela sequência, tudo aquilo que é digno, aquilo que é bom. Continuando, 6. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse, em outras traduções fala como se, aqui a tradução, deixa eu ver se eu separei aqui, a tradução da Ara, que é uma tradução que eu gosto muito, fala, então o anjo protestou a Josué, é como se ele estivesse decretando um decreto ali, olha, fulano, Josué, olha, Andréia, né? E assim diz o Senhor, o anjo falando, né? E assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, seguir aqui a palavra do Senhor nos fala, seguir os princípios do Senhor, cumprir os seus mandamentos, né? Se nós seguirmos esses preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Hoje nós temos autoridade, cada um de nós. Eu já frequentei igrejas onde a minha sorte foi que eu me converti numa igreja, né, que me falava que essa autoridade o Senhor havia reservado sobre mim, mas eu já frequentei igrejas onde essa autoridade era tirada. Não, você não pode orar pelo seu irmão, né? Só os líderes podem orar pelos seus irmãos, só os líderes podem acessar isso, podem acessar aquilo. E não é verdade. Quando nós estamos em Cristo, nós temos autoridade, os nossos lábios têm autoridade que vem deste Deus. Eu posso orar por quem eu quiser, se eu tiver a fé necessária para servir a este Deus. Se eu tiver a fé necessária para declarar as verdades que provêm deste Deus. Então, aqui o anjo está falando, ó, para Josué: receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, versículo 8, o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolos de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo, já apontando a seta para Jesus. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição que diz: o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei o pecado dessa terra. E esse um só dia, a remoção desses pecados veio através de Jesus Cristo. Ele removeu os pecados da terra, ele removeu o fardo pesado das minhas costas e das suas costas. Ele é o Deus que nos trouxe a nova aliança, aliança eterna. Ele é o Deus que abriu ali as portas do Santo dos Santos e hoje nós podemos entrar, ter acesso a este Deus e podemos entrar no descanso deste Deus através da palavra dele, através da nova aliança que ele nos concedeu. Versículo 10. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira, de sua figueira. E essa referência aqui, a videira e a figueira, é uma referência de descanso. Lá naquele contexto bíblico, se sentar embaixo da videira, embaixo da figueira, é como se fosse dias de paz, dias que não haveriam guerras. Hoje,
o nosso Senhor nos convida a nos sentarmos embaixo da videira, embaixo da figueira, porque nós, quando declaramos a aliança com esse Jesus Cristo, com esse Deus vivo, nós estamos declarando que nós entramos no descanso do nosso Deus. Então, hoje, independente das nossas aflições, nós podemos descansar nele. Então, ele fará todo o resto. Nós devemos agir, né? As nossas ações são. Quais são as nossas ações? Nos esforçarmos todos os dias para eliminar o pecado do nosso caráter, né? Do nosso coração, para eliminar o pecado das nossas ações, das nossas reações, e então nós estaremos a cada dia usufruindo, porque muitas pessoas hoje elas têm já a condição de estar usufruindo do descanso desse Deus, mas não conseguem, porque a, a sua fé, né, aquilo que vai acontecendo nas suas vidas vai abafando, né, vai oprimindo, e então a voz do Senhor vai ficando cada vez mais baixinha, cada vez menor, né, quando nós não aceitamos a ajuda desse Deus, quando nós não declaramos verdadeiramente, Senhor, aqui ó, a minha vida tá uma bomba hoje, tô cheia de problemas, tô cheia de situações, mas eu tô aqui na tua presença, me esforçando para fazer o que é certo. Senhor, eu quero entrar no teu descanso. E eu vou aqui, vou pegar minha cadeirinha, vou sentar embaixo da figueira, vou sentar embaixo da videira aqui. Eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito, Senhor. E aqui, ó, tá aqui, ó, no teu altar. Não posso fazer mais, Senhor. Me ajuda. E a paz que excede todo e qualquer entendimento vem e faz morada em nós através de Jesus Cristo. Eu quero ir mais um pouquinho rapidamente. Eu vou ler rapidinho aqui o início aqui do versículo 4, do capítulo 4, e eu vou até o versículo 9 aqui. Então o anjo que falava comigo, o anjo que falava com Zacarias, voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso, meu senhor? Essa referência aqui dessas 7 lâmpadas, ela é uma referência do menorá, que é uma representação que já foi lá, que vem desde o deserto, né, desde o templo lá do deserto, que é utilizada como uma referência, um símbolo de Israel, de Jerusalém ali, do templo, né, que é a menorá com 7 lâmpadas. Lá em Apocalipse, essa menorá, ela vai fazer uma referência às 7 igrejas do Apocalipse, mas ela também faz uma referência aos 7 espíritos do Senhor, que eles falam o seguinte: 7 espíritos do Senhor que contém o espírito do Senhor, contém o espírito de sabedoria, contém o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor ao Senhor. Então, essa é a referência da menorá. E aí, continuando aqui, versículo 5. Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, bem ingênuo, respondeu Zacarias. Então ele me disse, assim diz o Senhor, a Zorobabel. Agora a referência, antes a referência foi a direção da palavra era para o sumo sacerdote Josué. Agora a direção é para Zorobabel, para o governo, né? O sumo sacerdote, a instituição da palavra, e o governo Zorobabel, que é ali os dois juntos, o governo e o espiritual, reconstruindo o templo. E hoje nós temos o dois. A palavra de Deus nos fala que nós somos sacerdócio real. Nós temos o dois, o governo e o espiritual, né? Continuando. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós precisamos para as nossas vidas, muitas vezes nós vamos ali colocando a força do nosso braço, a nossa impulsividade,
a nossa vontade e nós deixamos de lado o espiritual. E aqui o Senhor está nos falando que é o Espírito de Deus é que nos conduz, o Espírito de Deus é que nos fortalece. Quando nós depositamos ali os nossos projetos, as nossas aflições, as nossas questões nas mãos deste Deus. Continuando, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará uma planície. Está dizendo aqui que mesmo que haja uma montanha diante de Zorobabel ali, se tornará planície, porque este Deus aplana o nosso caminho. Quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. E tudo isso que nós recebemos do nosso Deus, nós recebemos não é porque nós merecemos, porque a graça é um favor imerecido. Deus, quando nos enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para lá sofrer o sacrifício em meu lugar, em seu lugar, lá naquela cruz, ela veio pela graça. É um favor imerecido que esse Deus derrama sobre nós neste dia. E todos os dias nós vamos sendo renovados pela graça, pela graça. Quando nós entramos num ambiente lá, estamos lá no nosso trabalho e tem um chefe que pegou no nosso pé e daqui a pouco esse chefe, ele se transforma e começa a ser mais agradável conosco, é pela graça. É o próprio Deus que toca e faz que pela graça dele nós recebamos o favor de ter um ambiente de paz, onde nós podemos então continuar a nossa jornada. 8. Já estou finalizando, gente. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Eu amo essa palavra dos começos humildes. E esses começos, nós podemos fazer uma referência quando, como eu lá atrás estava lá perdida, achando que tinha Deus, e daqui a pouco eu ouço verdadeiramente a voz do Senhor, a voz de Jesus me chamando, e então eu tenho uma transformação na minha vida através dessa nova aliança que eu fiz com este Deus. Quando eu fui ali nas águas, morreu a velha criatura no batismo, eu tenho um novo recomeço com este Deus, um recomeço onde Ele está à frente agora da minha vida, onde Ele está à frente da minha trajetória de vida aqui nessa terra, um novo recomeço. E o Senhor, Ele nos dá novos recomeços todos os dias nós podemos recomeçar na presença deste Deus. O recomeçar, ele também vem com um recomeço, uma transformação na nossa mente, uma transformação nos nossos pensamentos, uma renovação no nosso olhar. Quando a nossa mente é transformada, os nossos óculos, a nossa lente, ela é limpa. Então há uma nova visão, um recomeço. E esses recomeços, todos os dias, eles estão ali na nossa trajetória. E eu vou finalizar nessa palavra, no recomeço, né? Uma nova trajetória, que o Senhor ama realmente os recomeços. E eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Essa palavra veio nos trazer força, Senhor. Essa palavra veio nos trazer esperança. Essa palavra veio nos trazer, Senhor, mais uma vez o entendimento da aliança que nós temos contigo. E que quando nós estamos contigo, Senhor, todos os dias nós estamos recomeçando, Senhor. Mas esse recomeço, Senhor, é um recomeço de transformação no nosso caráter, transformação nas nossas vidas, transformação no nosso caminhar, Senhor. E então contigo nós sabemos que estamos no teu descanso, estamos embaixo das tuas asas e que a paz que excede todo e qualquer entendimento está conosco. Senhor, eu oro nesse dia, Senhor, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão com alguma enfermidade, Senhor. Que hoje seja um novo dia, Senhor. Que hoje seja um dia de cura, Senhor. Que hoje seja um dia de renovação das células, renovação do sangue, renovação dos ossos, Senhor.
renovação da mente, Senhor, para aqueles que estão doentes em sua mente, Senhor, com aqueles que estão com questões das mais variadas, vem, Senhor, renova relacionamentos, ó Deus, faz com que, Senhor, nós possamos entrar verdadeiramente no teu descanso, Senhor, e a tua boa mão está conosco, e que o teu Espírito está aqui agora, nesse momento, Senhor, e ele visita cada um, Senhor, que está em oração junto comigo, independente do tempo, Senhor, em que esteja vendo essa live, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós depositamos a nossa esperança em Ti, e nós cremos neste Deus que cura, nesse Deus que transforma, nesse Deus que muda caminhos, que muda relacionamentos, que reconstrói famílias, nesse Deus que pode todas as coisas. E eu te louvo. Ser conosco neste dia, meu Deus, e nos ajuda, porque somos fracos, somos pecadores e necessitamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijinho, Ana, Deca, Tânia, Roberta, Rô, Júlia. No YouTube eu não consigo ver quem são as pessoas. Então, em nome de Jesus, fiquem com Deus. E até amanhã. Amém.